Pessoal, prosseguindo a nossa aula, então, estamos estudando litisconsórcio. Já falamos até aqui, já vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Já falamos até aqui em bastante itens, né, sobre o litisconsórcio. Falamos sobre o conceito de litisconsórcio, falamos sobre o litisconsórcio ativo, passivo, misto, litisconsórcio inicial, litisconsórcio ulterior, litisconsórcio facultativo e finalizamos agora, né, estamos finalizando o litisconsórcio necessário. Pessoal, o litisconsórcio necessário, como já disse a vocês anteriormente, é a obrigação das partes constarem no processo. Em não havendo a presença dessas partes obrigatórias, o exemplo que nós estamos vendo aqui é da ação de uso capião, nós temos uma nulidade absoluta do processo. Ou seja, vai retroagir tudo. Professor, mas o processo já está há 10 anos tramitando, professor, só viu agora a nulidade, e aí? É nulo, acabou, retroage tudo. Status quo ante, retroage desde o seu início. Ah, professor, mas e os atos que foram realizados eu não posso aproveitar? Não, nulidade absoluta, acabou, meu irmão. Não tem essa, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu já vi muito, pessoal, na prática, colega, né, ou nós aqui no escritório, encontrarmos nulidade no processo, e o processo já estava tramitando há 1 ou 2 anos. E aí? Nulo, retroage desde o início. Tá? Então tem que sempre tomar cuidado, né, na hora que você for assumir algum processo ou dar algum parecer, analisar se não existe alguma nulidade, né, pelo menos aqui no quesito do litisconsórcio. Tá? Acontece muito, sabe no quê? Em demandas em que se discute propriedade imóvel, ok? Propriedade imobiliária, em que a pessoa é casada no regime de comunhão parcial, universal, ok? Exceto se ela for casada no regime de separação total de bens. Em todos os outros regimes, se ela for casada, a casa não é somente dela, este imóvel não é somente dela, é também da sua esposa, é também do seu cônjuge, né? Então, se o cônjuge, né, essa esposa ou o marido, a mulher, não estiver também na demanda, existe ali uma nulidade. Por quê? Porque ele não é proprietário sozinho do imóvel, tá? Então acontece muito isso, né? Já aconteceu situações dessas, de, por exemplo, o devedor chegar aqui no escritório, doutor, está penhorando lá o nosso imóvel, tem como fazer alguma coisa? Deixa eu avaliar. E aí eu verifico lá que ele é casado e tudo mais, e o processo está somente contra ele. Tem como sim. Tem como alegar a nulidade e digo mais, tem como nós ingressarmos com uma intervenção ali, né? Nós vamos entrar com embargos de terceiros em nome da sua esposa, defendendo a parte dela, os 50% do imóvel, que vai ter que ser retirado da dívida, tá? Então, tomar sempre esse cuidado sobre o litisconsórcio necessário. Aí essa parte que fala da obrigatoriedade da esposa ser litisconsorte, pessoal, se eu não me engano, está lá no artigo 73, tá? Do Código de Processo Civil. 73, acho que é parágrafo 1º ali, a parágrafo 1º, coisa assim, tá? Depois vocês dêem uma olhada lá, vocês vão achar. Litisconsórcio simples. Então, o litisconsórcio simples está lá no artigo 117 e olha o que ele nos fala. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Ponto. Ah, por que ponto, professor? Porque dali em diante a litisconsórcio unitário eu vou explicar no próximo slide. Eu só quero que vocês entendam até aqui. Significa que o seguinte, imaginem vocês que ocorreu um acidente aéreo. Tudo bem? Infelizmente, aí vamos relembrar lá do acidente aéreo da Chapecoense, tá? Faleceram lá vários profissionais, né, do esporte, empresários, jornalistas, enfim, várias pessoas. E aí o que acontece é o seguinte, todas elas decidem ingressar com a demanda judicial, hipoteticamente, contra a Chapecoense, ok? Pedindo lá, né, os familiares, obviamente, pedindo lá a justa indenização pelos danos morais em razão da perda do ente querido, bem como pedindo uma pensão vitalícia em razão da remuneração daquele jogador,
daquele empresário ou daquele jornalista em comento, ok? Professor, se eles quiserem, eles podem entrar em conjunto? Pode. Então vamos lá. Então vamos imaginar que 3 famílias de 3 jogadores, ok? Distintos, decidem ingressar com a mesma demanda, pedindo danos morais e pedindo pensão vitalícia em razão dos recebimentos dos jogadores. Primeira pergunta: esse litisconsórcio, ele é contra a Chapecoense, tá? Ele é litisconsórcio ativo, passivo ou misto? Ativo, né? Ativo. Por quê? Porque existem dois ou mais autores. Réu é só um, que é a Chapecoense. Segundo, esse litisconsórcio, ele é inicial ou ele é o ulterior? Ele é inicial. Por que ele é inicial? Porque desde o protocolo da petição inicial já consta os 3 autores ali, as 3 famílias. Ok? Tranquilos? Continuando, esse litisconsórcio, ele é facultativo ou ele é necessário? É obrigado que eles ingressem em conjunto? É facultativo, né? É isso mesmo, não é obrigado. Se cada um quisesse entrar com um processo individual, poderia. Mas eles decidiram ingressar em conjunto. Pode isso? Pode, sem problema algum. Na verdade, muitas vezes é até aconselhado justamente por aquilo que eu disse anteriormente, por realizar a fração, né, de despesas, né, o rateamento entre eles das despesas processuais, as despesas, inclusive honorários contratuais, né? E aí, pessoal, quando se ingressa com essa demanda? Vamos imaginar, eu vou até pegar uma canetinha aqui, ó, para escrever aqui e vocês acompanharem comigo, ó. Vou colocar um texto. Vocês vão conseguir acompanhar aí. Vamos imaginar que nós tínhamos 3 jogadores. Um era o João, que já estava recebendo, uma remuneração aproximada de R$ 200 mil mês, tá? Era um jogador bom, eles tinham contratado recentemente esse jogador, estava em destaque, estava em alta, e a remuneração dele mensal era 200 mil, ok? Nós tínhamos o Pedro, ele já era um jogador que estava em início de carreira, a remuneração dele não era intermediária, não era das melhores, mas também ele tinha alguma pontuação e tudo mais. Ele recebia algo em torno de R$ 100 mil mês. E nós temos também o José. E esse, cru de tudo, recém tinha começado a sua carreira na vida profissional e ele estava ganhando ali algo em torno de R$ 30 mil. Você falou, nossa, professor, começou a jogar agora, ganha 30 mil? Pessoal, é por aí para mais, tá? É disso aí para mais. Isso aí, a molecada de base em alguns times profissionais está ganhando isso já, tá? Molecada, imagina os profissionais. Então, assim, estou colocando aqui valores até abaixo de mercado, mas só para vocês entenderem. A família dos 3, tanto do João, como do Pedro, como do José, decidiram ingressar com o mesmo processo contra a Chapecoense, ok? Pergunta que vos faço. Essa indenização de pensão vitalícia vai ser a mesma para cada uma das famílias? Não. Perfeito, seu Vilmar. Não. Por que não, professor? Porque, veja, uma coisa é a pensão vitalícia, outra coisa é o dano moral. O dano moral, o juiz ele vai considerar uma decisão padrão, né? Ele vai conceder uma decisão padrão, até porque uma vida não vai poder diferenciar da outra. Né? Ele vai falar, olha, é 200 mil, 300 mil, 400 mil o valor de dano moral para cada uma das famílias. Ponto. Agora, sobre o quesito pensão vitalícia, a pensão vitalícia ela é com base no quê? Com base nos rendimentos, perfeito, senhor Marco, com base nos rendimentos recebidos pelo falecido à época. Entenderam? Então, quanto que ele ganhava? Ah, professor, ele ganhava 200 mil. Então, a pensão vai ser com base no quê? Com base nos 200 mil reais. Professor, mas que absurdo. E se tivesse um cara ali que ganhava 2, vamos imaginar que é um Neymar, né? Hipoteticamente, tá? Ele não vai morrer, não. Hipoteticamente, se fosse ele, contrata aí, hipotético, nem sei qual tá a remuneração dele hoje. Mas vamos colocar aí que é 10 milhões mês. E aí, o senhor está querendo dizer que a pensão ia ser com base em 10 milhões? Com certeza.
é com base nos rendimentos. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que neste caso aqui, nós vamos ter o que denominamos de litisconsórcio simples. Por quê? Os litisconsórcios, vamos ler de novo o artigo 117, vocês vão entender agora, olhar clínico. Os litisconsórcios serão considerados em suas relações com a parte adversa. Quem que é a parte adversa? Chapecoense, né? Como litigantes distintos. Ou seja, muito embora eles tenham ingressado com a demanda em conjunto, cada um deles vai ter uma decisão diferente um da outra. Legal? Tranquilos? Isso é o litisconsórcio simples. Tá? Tranquilos? Deixa eu apagar tudo aqui, limpar todos os desenhos, finalizar. E sobre o litisconsórcio simples, olha aqui, eu coloquei algumas jurisprudências, coloquei duas, se eu não me engano, para vocês entenderem. Ó. Fixação de pensão mensal em favor da esposa e das filhas. Estou lendo só o negrito, tá? Base para fixação, rendimentos auferidos pelo falecido. Pensão fixada em equivalente a 2/3 do rendimento do falecido. Passa por tal, professor, mas não é a integralidade do que ele recebia? Não, os entendimentos recentes é que 1/3, estima-se que 1/3 do rendimento dele era destinado ao seu próprio sua própria subsistência, o seu próprio sustento. Então, lhe sobraria algo em torno de 2/3. Então, esses 2/3, por exemplo, dos 200 mil reais, é o que vai ter que ser pago a título de pensão vitalícia para as filhas, esposa e assim por diante do falecido. Ok? Tá? Esse julgado aqui, olha lá, de agora, recente, 6 de maio de 2020. Outro exemplo aqui, Tribunal do Mato Grosso, também 2018. Mesma coisa, pensão alimentícia devida à viúva e ao filho da vítima, fixada com base no salário mínimo. Você vai falar, professor, mas por que foi com base no salário mínimo? Olha lá o porquê. Ausência de prova de rendimento mensal da vítima. Então, como não tinha um documento para se nortear quanto que a pessoa recebia, então vai se basear no quê? No salário mínimo. Legal? Tranquilos? Professor, mas não, ficou provado no processo que ele ganhava 6 mil. Então, é 6 mil vezes 2/3 é aquele valor que ela vai receber. Ela, a família, né? Olha lá, item 2, A falta de comprovação da renda auferida mensalmente pela vítima, o pensionamento mensal devido aos herdeiros deve ser fixado com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dessa base de cálculo. Tá? Então, saibam, quando for protocolar a ação, que o devido será de 2/3 sobre a remuneração e não sobre a integralidade, tá bom? Sobre o litisconsórcio unitário, entramos agora então na outra espécie, nós falamos litisconsórcio simples, contrapondo nós temos o litisconsórcio unitário. Nós temos que será aplicado nas situações em que o juiz vai decidir de forma uniforme, essa é a palavra de ordem, de forma igual para todas as partes. Tudo bem? Então, olha o que o artigo 116 nos fala. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Então, o exemplo que eu coloco ali para vocês. Imaginem a situação em que uma parte decide pedir a anulação de um casamento. Ah, professor, pode? Pode. Vocês vão estudar isso lá em Direito à Família depois, que existem várias hipóteses de anulação de casamento. Tá? Exemplo, a mulher descobre depois de casada, que o marido é viciado em droga. Ele é um toxicomaníaco. E essa descoberta torna impossível a convivência familiar. Ela pode pedir anulação do casamento? Opa, pode. Outro exemplo, ela descobre, fala mulher, tá? Só para ficar, não vou ficar chateados, tá? Os homens aí, por favor, tá? Mas imaginando outro exemplo da mulher em que casa e descobre somente após o casamento que o marido não tem boa fama, ok? Que ele era um cara mulherengo, que ele era um cara
boêmio e que isso para ela é inaceitável, que ela não quer isso para perto dela, não quer ser casado com essa pessoa. Pode pedir anulação? Pode. Outro exemplo, ela casa e descobre na noite de núpcia que o nobre colega é o famoso 6,5. Entendeu? 6,5, ele não sobe, não sobe. Ok? Os ponteiros sempre para baixo. Ok? Esse colega 6,5 aí, esses ponteiros para baixo. Pode pedir anulação, professor, de casamento, se o cara é impotente? Pode. Pode, tá? Pessoal, isso que ela descobriu depois do casamento, né? Por isso, às vezes, a importância do test drive. Brincadeira, brincadeira de novo. Vai ficar no YouTube lá, o pessoal vai me xingar tudo, né? Brincadeira, ânimos jocante, né? Ó, o Matheus perguntou aqui. E quanto tempo posso pedir? Até 2 anos? Até 2 meses depois de casar? Matheus, se eu não me engano, acho que até 4 anos. De 3 a 4 anos. É artigo 1600 e pouco. Lá. Eu vou achar, depois eu mando lá no grupo. Tá? Acho que é 1641, 1600, coisa assim. 1624 é por ali, lá no Código Civil. Eu vou achar e vou mandar para vocês, tá? Tá, mas então veja. Ocorreram situações, ocorreu algo nesse sentido, pessoal, comigo, né? Aliás, comigo não, próximo a mim, quando eu lecionava em Colíder. E uma aluna de direito, na época que ela fazia direito, ela veio falar justamente isso. Falou, professor, estou casada há 6 meses e depois do casamento eu descobri que o meu marido é viciado em cocaína. Olha só, ele escondia dela o tempo todo e tal. Ela sempre via ele muito agitado, mas ele falava que era em razão da cerveja, do uísque e tal. E aí, num belo dia, ela descobriu, né, ela verificou ele em casa cheirando lá uma carreira. E ela achou isso um absurdo. Ela falou, não, tem um marido drogado, não quero para mim isso. E ela me falou, professor, o que eu posso fazer? Peço o divórcio, tal. Eu falei, você pode pedir o divórcio, mas você também pode, caso queira, pedir ação anulatória. E aí passei para ela a justificativa. Não quis entrar com ação, por quê? Porque ele também era meu aluno. Olha que loucura. Ele também foi meu aluno lá na faculdade, então achei por bem, né, pelo vínculo que tinha com ambos, não pegar a demanda. Mas ela entrou com o processo, depois até ela me mandou cópia da decisão em que foi anulado o casamento. Voltou a ser solteira. Ok? Tranquilos? Então, veja, quando ocorre a declaração de anulação, né, ou uma declaração de nulidade, a decisão, pessoal, ela é única. Algo que é nulo para um, é nulo para outro. Então, nestas situações de ações de declaração de nulidade ou ações de anulação, ok? Seja de casamento, de assembleia, de ato, isso, aquilo, são todas decisões que terão, né, a aplicação de litisconsórcio unitário. Por quê? Porque a decisão vai ser idêntica para todas as partes envolvidas. Legal? Tranquilos? Diferente do litisconsórcio simples. Lembra do litisconsórcio simples, exemplo lá dos jogadores? Cada família vai receber um valor diferente do outro, ou seja, a decisão não é a mesma para todos. Vai ter diferenciação. Aqui no unitário, não. Aqui no unitário, a decisão vai ser a mesma para todos. Tá? Então, em via de regra, cabe aí nas ações anulatórias e nas ações de declaração de nulidade. Legal, olha aqui, ó, coloquei para vocês a aplicação das diferenças. Um quadro em que apresenta do lado ali a forma de litisconsórcio unitário e simples e em cima a forma necessária e facultativa. Então, olha só, no primeiro quadrante aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse, nós vamos ter ali a aplicação do litisconsórcio unitário e necessário. Olha quando que vai acontecer, ó. Existente entre cônjuges numa ação de anulação de casamento promovida pelo Ministério Público. Por que unitário? Porque a decisão vai ser a mesma para todos. Por que necessário? Porque, pessoal, obrigatoriamente se busca a anulação do casamento, obrigatoriamente os cônjuges, ambos, devem fazer parte da ação. Quem está promovendo a ação? O Ministério Público. Aí você vai me perguntar, professor, que absurdo, por que o Ministério Público vai pedir anulação de um casamento? Quer ver um exemplo? Um filho que casa com a mãe. Professor, mas isso existe?
Pesquisa, coloca no Google aí, vocês vão ver tantos de casos, né? Inclusive um dos mais recentes que chocou o Brasil, acho que há uns 3, 4 anos, foi um caso de um filho que foi entregue para adoção quando criança e ele ficou 19, acho que 18 ou 19 anos sendo cuidado por uma outra família. E aí depois, quando ele já tinha seus 20 anos de idade, 20, 21 anos, algo assim, ele conheceu a mãe e ele se apaixonou pela mãe dele, né? Parecido com a ideia da história do Édipo, né? Édipo rei, né? Mas o Édipo não sabia que era sua mãe, né? Nesse caso aqui ele sabia que era mãe e mesmo assim se apaixonaram, enfim. Se quiçá devem estar juntos até hoje. Mas vamos imaginar hipoteticamente que eles pretendem se casar ou que eles se casam e o cartorário não sabe, ninguém sabe, e aí? O Ministério Público pode depois pedir a anulação desse casamento? Com certeza. Com certeza. Então seria um exemplo de litisconsórcio necessário, porque ambos serão partes do processo, e unitário, porque a decisão vai ser igual para os dois. Legal? Segundo quadro aqui, ó, dentro do unitário, estou com o mouse em cima. Unitário e facultativo. Ó. Presente nos casos de união facultativa entre condônimos na ação que busca anular deliberação feita em assembleia. Então vamos imaginar que o Matheus e o Fernando moram lá no Carpedim e foi realizada em assembleia, aí o Matheus, viu? Deus lhe ouça, né? Amém, né? Vai ser logo, meu irmão. Tá estudando e ralando é para isso mesmo. E aí é o seguinte, nesta situação ocorreu uma assembleia e o Matheus e o Fernando não concordam com essa assembleia, inclusive por ter violação legal. E aí eles buscam a anulação desta assembleia, ok? Ah, professor, me dê um exemplo. Vamos lá. Na assembleia ficou deliberado que não pode ter animais no condomínio. Pessoal, já entendimento pacificado, é bom que deixe isso registrado também no YouTube para algum colega assistir. Né? É entendimento pacificado que eu posso ter quantos cachorros eu quiser dentro da minha casa ou dentro do meu apartamento, ok? Desde que respeite o quê? A questão de silêncio e a questão de higiene. No mais, o animal é propriedade, eu tenho direito de propriedade, então eu posso ter cachorro. Eu falo isso porque eu advogo para 2 condomínios aqui e já tivemos várias assembleias questionando a presença de animais no condomínio. Condomínio de apartamentos, né? Não condomínio horizontal, condomínio vertical. E aí questionava, doutor, pode? Pode. Pode, entendimento pacificado, tudo bem? Então vamos imaginar que numa assembleia vota que não pode ter animal. E aí? E aí que nós vamos entrar com uma ação pedindo a anulação. Tá bom? Ok? Eu sou defensor dos bichinhos, tá? Eu tenho 3 lá em casa, então já defendo eles e já sei como é que funciona. Olha o segundo quadro embaixo. O litisconsórcio simples e necessário. Olha lá. Ação de uso capião de bem quanto a litisconsórcio existente entre os confinantes. Olha, professor, por que vai ser necessário? Vai ser necessário porque eu falei para vocês antes lá. Entendimento já assimilado. Na ação de uso capião é obrigatório que o antigo proprietário e todos os confinantes, os confrontantes, estejam presentes na demanda. Então, é um litisconsórcio necessário. E por que é simples, professor? Porque cada pessoa vai ter uma decisão diferente de outra. Vamos imaginar que eu e o seu Vilmar ingressamos com a ação de uso capião, eu pedindo uma fração de 30% e o seu Vilmar os outros 70%. Ok? O reconhecimento de posse. Pode isso, professor? Pode. Então, essa decisão ela não vai ser igual para nós dois. Vai ser diferente. Ok? Tranquilos? E, por fim, o último exemplo de litisconsórcio simples facultativo, existente entre os autores no ajuizamento de ação de demanda contra uma certa companhia aérea. E aí, aqui, eu coloquei falo como exemplo a vocês a situação lá do acidente da Chapecoense, em que as famílias ingressam porque querem em conjunto e a decisão vai ser diferente para cada um deles. Tudo bem? Então, vai ser um litisconsórcio facultativo e simples. Litisconsórcio multitudinário. Olha aí uma multidão aí. Pessoal, litisconsórcio multitudinário está lá no parágrafo 1º do artigo 103, né? E estabelece o seguinte: o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo
quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento de sentença. Pessoal, é muito simples. Primeiro, o litisconsórcio multitudinário ele é estudado dentro do litisconsórcio facultativo, tá? Para ficar bem claro. Segundo, muitas vezes, vamos imaginar que esse acidente da Chapecoense, né? Eu não lembro quantas vítimas foram, mas vamos imaginar que todas essas vítimas decidem ingressar com o mesmo processo. Hipoteticamente dizendo, vamos imaginar que são 100 pessoas. E todas decidem entrar com o mesmo, contratar o mesmo advogado, ingressar com a mesma demanda. Pode, pode. Só que nós bem sabemos que é difícil ou quase impossível manejar um processo com tantas partes. Imaginem vocês uma audiência de conciliação com 100 famílias. De um lado e do outro lado, os representantes da Chapecoense. Não tem como, né? Dificultem muito. Então, por esse motivo, é entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial e, obviamente, também legal, em razão do texto de lei, que é permitido ao juiz dividir este processo conforme a sua discricionariedade. É óbvio que essa discricionariedade precisa ser motivada. O que é motivação? Decisão fundamentada. Ele vai ter que explicar o porquê que ele está rateando esse processo em tantos outros. Ok? Ele falou, olha, são 100, eu vou dividir a cada 10 para que tenha um manuseio correto, para que não exista um atrapalho nas etapas, primando sempre pelo quê? Pelo princípio da razoável duração do processo. Porque muitas vezes, se eu colocar 100 partes no processo, torna-se até difícil ou quase impossível o seu andamento. E aí, por fim, pessoal, eu coloquei para vocês aqui um quadro, tá? Um quadro sinótico que eu peguei no Google, explicando tudo isso que eu expliquei para vocês, tá? Olha ali os tipos, ó, litisconsórcio necessário, litisconsórcio facultativo, os efeitos, né? Litisconsórcio unitário. Esse que está ali, ó, se não é unitário, se leia simples, né? Os direitos e assim por diante, tá? Tudo isso que eu disse para vocês tá aí nesse quadro sinótico, né? Porque às vezes tem alguns colegas que é visual, vai conseguir entender bem aí, com base em tudo que nós acabamos de falar. Pessoal, então encerro aqui com vocês esta aula, que é sobre o litisconsórcio, e vou mandar o link para vocês da nossa próxima aula sobre intervenção de terceiros. Conto com todos vocês, tá bom? Rapidinho.